Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre equações trigonométricas. O que é uma equação trigonométrica? É uma equação da forma f de x igual a g de x, onde as funções f e g elas são expressas em termos de funções trigonométricas. E a incógnita x ela representa um ângulo para essas funções. Por exemplo, a equação seno de x mais cosseno de x igual a raiz de 2. Da mesma forma, a equação seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x igual a 1/2. Também é uma equação trigonométrica. O objetivo, quando nós queremos resolver uma equação trigonométrica, é encontrar um conjunto de valores que satisfaça essa equação. Lembrando que esse conjunto solução, para a gente aqui, vai representar um conjunto de ângulos. A nossa busca ao resolver uma equação trigonométrica é por encontrar um conjunto de ângulos que satisfaça aquela equação. Agora, quando se fala em equações trigonométricas, ocorre um fato interessante. A maior parte delas se resume a uma dessas três equações aqui. Seno de x igual ao seno de a, uma constante a. Cosseno de x igual ao cosseno de uma constante a. Tangente de x igual a tangente de um determinado ângulo a. Eu estou me referindo a como uma constante, mas está se referindo a um ângulo constante, a um ângulo específico. Então, como a grande parte das equações trigonométricas se resume a uma dessas três, elas são chamadas de equações trigonométricas fundamentais. E o nosso objetivo a partir de agora vai ser encontrar as soluções dessas equações trigonométricas fundamentais. Bom, começando pela equação seno de x igual ao seno de a. Quais seriam as soluções dessa equação? Vamos estudar essas soluções analisando a partir do círculo trigonométrico. Considere um determinado ângulo A. Esse ângulo A é exatamente o que está aqui nessa equação, ok? O seno desse ângulo ele é obtido de que maneira? Vocês sabem que esse seno é obtido através da projeção do ponto associado ao ângulo A sobre o eixo dos senos, e a medida do segmento que liga a origem até essa projeção, com um sinal, dependendo de qual semi-eixo do seno ele se encontra, representa o seno do ângulo A. Quais seriam as outras possibilidades de ângulos x que satisfazem essa equação? Ou seja, quais seriam os outros possíveis ângulos x cujo seno seria igual ao seno de A? Observando o círculo trigonométrico, como que nós podemos tentar deduzir quais seriam esses ângulos? Primeiro, os mais simples que nós poderíamos encontrar são aqueles que têm a mesma representação no círculo trigonométrico do ângulo A. Ou seja, aqueles que seriam da forma A mais um múltiplo de 2π, ou seja, o ângulo A mais uma volta completa, ou o ângulo A menos uma volta completa, menos um múltiplo de 2π. Esses ângulos eles possuem no círculo trigonométrico a mesma representação do ângulo A, consequentemente teriam então o mesmo seno desse ângulo A. Esses ângulos podem ser escritos como ângulos da forma A, o ângulo A, mais ou menos um múltiplo do ângulo 2π, mais ou menos uma volta completa. Ou eu posso somar o ângulo A voltas completas no sentido anti-horário, ou voltas completas no sentido horário. No sentido anti-horário estamos somando com múltiplos de 2π, e no sentido horário estamos somando com múltiplos de menos 2π. Ou estamos subtraindo múltiplos de 2π. Aqui seriam então as nossas primeiras soluções para essa equação. Agora observem que essas soluções elas podem ser reescritas de uma maneira um pouco mais compacta. Esses múltiplos positivos ou negativos de 2π, que são representados por mais ou menos n vezes 2π, eles poderiam ser representados como mais k vezes 2π, onde k é um inteiro qualquer. Vocês sabem que os inteiros englobam tanto os positivos quanto os negativos. Então nós tornamos a sentença que expressa algumas soluções para essa equação mais simples. Vamos então
guardar esse primeiro conjunto de soluções para essa equação. São ângulos da forma A mais 2kπ, onde k é um inteiro qualquer. Todos os ângulos dessa forma satisfazem a essa equação. Mas existem outras possibilidades também. Observe o seguinte. Voltando à mesma construção, que nos leva ao valor do seno do ângulo A, observe que esse ponto que foi projetado sobre o eixo dos senos, se nós agora projetarmos ele novamente sobre a circunferência, sobre o círculo trigonométrico, nós obtemos um outro ponto no círculo trigonométrico, tal que, se ele representar um determinado ângulo B, se ele estiver associado a um determinado ângulo B, o seno de B vai ser o mesmo seno do ângulo A. Pela forma como foi definido esse ângulo B, o ângulo que está associado a esse ponto, que é a projeção desse ponto sobre o círculo, então o seno de B coincide com o seno do ângulo A. Agora, qual seria então esse ângulo B? Vamos tentar deduzir. Observe o seguinte. Esse ângulo e esse ângulo, eles são alternos internos. Então, eles são ângulos congruentes. Ok? Aqui, esse segmento é paralelo ao eixo dos cossenos. Essa semirreta é transversal a eles. Então, esses ângulos são alternos internos, são congruentes. Então, já descobrimos que esse ângulo aqui coincide com o ângulo A. Agora, observamos outro detalhe. Veja aqui que nós temos um triângulo formado por essas semirretas amarela e azul e esse segmento aqui, que liga essas duas projeções, esses dois pontos associados a esses ângulos A e B. Esse triângulo ele é isósceles, porque esse segmento, esse lado, assim como esse, representam um raio do círculo trigonométrico. Como o raio do círculo trigonométrico é constante, então eles têm a mesma medida, que nesse caso também é 1. Já que esse triângulo é isósceles, vocês sabem das propriedades dos triângulos isósceles que os ângulos da base são congruentes. Então esse ângulo aqui também coincide com o ângulo A. Agora veja que esse ângulo e esse daqui eles são também alternos internos. Então esse ângulo aqui também coincide com o ângulo A. Por que chegamos até esse ponto? Porque agora observe que se eu somar o ângulo B com o ângulo A, nós temos então o ângulo de π radianos, um ângulo raso. Tá? Observe aqui o ângulo B com o ângulo A somados geram um ângulo raso, um ângulo de π radianos. Então agora podemos obter um valor para B. O ângulo B, que vai ter o mesmo seno do ângulo A, é o ângulo π menos A. E como nós já vimos anteriormente, não é só esse que tem essa propriedade de ter o mesmo seno do ângulo A. Se eu pegar qualquer ângulo obtido a partir desse, somando uma volta completa ou subtraindo uma volta completa, nós chegamos em outros ângulos que têm a mesma representação que B e têm, consequentemente, o mesmo seno do ângulo A. Então, podemos dizer que uma outra solução, um outro conjunto de soluções para essa equação trigonométrica são os ângulos da forma π menos A mais 2kπ, onde k pertence aos inteiros. Lembrando que essa soma com 2kπ está representando uma volta completa, múltiplos de 2π no sentido horário ou múltiplos de 2π no sentido anti-horário. Então concluímos que as soluções para a equação seno de x igual a seno de A são x igual a mais 2kπ ou x igual a π menos A mais 2kπ. Agora vamos estudar as soluções para outra equação trigonométrica fundamental, que é a equação cosseno de x igual a cosseno de A. Então, mais uma vez, consideramos um ângulo A, a sua forma de obter o seu cosseno através do círculo trigonométrico, que é projetando o ponto associado a esse ângulo sobre o eixo dos cossenos. E o nosso objetivo é determinar quais outros ângulos teriam essa mesma projeção sobre o eixo dos cossenos. A primeira resposta, a mais simples dela, seria qualquer outro ângulo que tenha a mesma representação no círculo trigonométrico do ângulo A. Esses ângulos, eles são ângulos da forma A mais 2kπ, como nós já vimos, com k inteiro. Porque esses ângulos representam o ângulo A somado a uma volta completa,
que corresponde a 2π, ou múltiplos de uma volta completa no sentido horário, ou múltiplos de uma volta completa no sentido anti-horário, que seriam os múltiplos negativos de 2π. E quais seriam as outras soluções não tão imediatas? Bom, mais uma vez considere o ângulo A, a obtenção do seu cosseno, e observe o seguinte: esse ponto associado ao ângulo A, ele foi projetado sobre o eixo dos cossenos. Se essa projeção continuasse adiante, nós definiríamos o segundo ponto no círculo trigonométrico. E o que é que nós observamos? Se um ângulo ele está associado a esse ponto do círculo trigonométrico, ele vai ter o mesmo cosseno do ângulo A. Quais seriam então esses ângulos com essa representação? Esse ângulo que está destacado aqui de roxo, como esse triângulo ele é isósceles, mais uma vez como na demonstração da equação anterior, esses dois segmentos correspondem a raios do círculo trigonométrico, tem a mesma medida, então esse triângulo é isósceles, consequentemente esse ângulo da base desse triângulo é congruente ao outro ângulo. Veja que então o ângulo A ele tem que coincidir com o ângulo B. Por quê? Aqui nós temos dois triângulos retângulos que têm um ângulo em comum. Como a soma dos ângulos tem que dar 180 em qualquer triângulo, como ele já tem dois ângulos em comum, que são esses ângulos marcados de roxo e o ângulo reto, consequentemente o terceiro ângulo tem que ser comum também. Então A e B são congruentes. Como o ângulo B aqui no círculo trigonométrico ele é definido no sentido horário, então ele vai ser um ângulo negativo, em módulo com o mesmo valor do ângulo A. Então podemos dizer que o ângulo B tem medida igual a menos A, e qualquer outro que tenha a mesma representação de B possui o mesmo cosseno de A. Ou seja, qualquer outro ângulo da forma menos A mais 2κπ. Então, em resumo, as soluções da equação cosseno de x igual a cosseno de A ou são da forma A mais 2κπ ou menos A mais 2κπ. Vamos agora analisar as soluções da nossa terceira e última equação trigonométrica fundamental, que é a equação tangente de x igual a tangente de A. Mais uma vez analisando essa situação no círculo trigonométrico, consideramos um ângulo A. A forma de obter a sua tangente é através de uma reta que passa pelo centro do círculo trigonométrico e pelo ponto associado ao ângulo A. Essa reta intercepta o eixo das tangentes em um ponto e a medida do segmento que liga a origem do eixo das tangentes até esse ponto, junto com o sinal, que depende de qual semi-eixo da tangente esse ponto se localiza, representa a tangente do ângulo A. Nossa pergunta mais uma vez: quais seriam os outros ângulos que teriam a mesma tangente de A? E novamente, a resposta mais imediata é aqueles ângulos que têm a mesma representação do círculo trigonométrico do ângulo A. Então, esses ângulos, novamente, eles são da forma A mais 2κπ. Veja então que para as três equações trigonométricas essa sempre é uma das soluções. Agora, mais uma vez, vamos analisar quais seriam as outras possibilidades de soluções. Considerando novamente um ângulo A, a obtenção da sua tangente. Veja que essa reta que define a tangente do ângulo A, ela intersecta o círculo trigonométrico não só nesse ponto, mas em um segundo ponto aqui. O ângulo associado a esse segundo ponto, ele vai ter a mesma tangente do ângulo A, porque eu vou utilizar a mesma reta para definir a tangente desse ângulo. Então aqui nós temos agora outra possibilidade, um outro conjunto de valores que são solução dessa equação. Agora, qual seria o valor do ângulo x? Veja que x é definido como sendo o ângulo A mais o ângulo raso de 180 graus. Então, x pode ser da forma A mais 180, A mais π radianos, somado com qualquer múltiplo de 2π, porque são aqueles que têm a mesma representação desse ângulo x. E assim nós obtemos, então, o segundo conjunto de soluções para essa equação.
No caso dessa última equação trigonométrica, nós observamos um fato interessante. Essa última solução, a mais π, somado com 2kπ, se nós separarmos o a dessa soma e somarmos o π com 2kπ, pondo o π em evidência, podemos reescrever como a mais 2k mais 1 π, com k pertencente aos inteiros. Lembra que o primeiro conjunto de solução que nós encontramos para essa equação foi a mais 2kπ. Veja que nesse caso nós podemos associar essas duas soluções. De que maneira? Aqui eu tenho o ângulo A somado com os múltiplos ímpares do ângulo π. E na nossa primeira solução nós tínhamos o ângulo A somado com os múltiplos pares de π. Vejam que 2k mais 1, lembrem que 2k mais 1 é uma representação para os números ímpares, tomando k inteiro, e 2k é uma representação para os números pares. Isso quer dizer que aqui eu tenho o ângulo A somado com todas as possibilidades de múltiplos de π, tanto os múltiplos ímpares quanto os múltiplos pares. Então eu posso sintetizar essas soluções em uma única sentença. Os valores de x devem ser da forma a mais kπ, onde k pertence aos inteiros, ou seja, a mais qualquer múltiplo inteiro de π. Aqui engloba tanto os que são ímpares quanto os que são pares. Exemplos de aplicações ou de resolução de equações trigonométricas. Resolva a equação seno de x mais cosseno de x igual a raiz de 2. Qual é um dos procedimentos que eu posso utilizar para resolver essa equação? Lembre que não existe forma única de se resolver uma equação. Aqui nós vamos trabalhar com algumas formas de resolver equações trigonométricas, não quer dizer que são as únicas, ou que vocês não possam até criar outras maneiras de resolver. É até interessante dedicar um pouco de tempo a essas tentativas, é muito válido. Bom, nesse caso nós vamos fazer o seguinte. Observe que essa soma seno de x mais cosseno de x, nós podemos associar com aquela fórmula do seno da soma entre dois arcos. Veja que se eu desenvolver o seno da soma entre x e a, o seno de x mais a, usando aquela fórmula de adição de arcos, o valor do seno de x mais a é obtido pelo seno de x vezes o cosseno de a, mais o seno de a vezes o cosseno de x. E qual a relação dessa identidade com a nossa equação? Observe que na nossa equação nós temos aqui o seno de x somado com o cosseno de x, ou seja, uma parte desse primeiro termo somado com a segunda parte desse termo. Eu posso identificar essas duas expressões se eu considero um ângulo A que tenha o valor do cosseno igual ao valor do seno. E por que que isso me permitiria associar essa identidade com a expressão que está na nossa equação? Porque se eu tenho um ângulo cujo cosseno de A e o seno de A sejam iguais, eu posso colocar em evidência e teria um valor de cosseno e seno multiplicados por seno de x mais cosseno de x. Qual é o ângulo que nós já conhecemos que tem valor de seno e cosseno iguais? O ângulo de π sobre 4 radianos. E sabemos que esse cosseno e esse seno são iguais a raiz de 2 sobre 2. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o lado esquerdo dessa equação e o lado direito por raiz de 2 sobre 2. Feito isso, nós obtemos essa equação aqui à direita, que pode ser reescrita como seno de x vezes a raiz de 2 sobre 2, mais a raiz de 2 sobre 2 vezes o cosseno de x, igual ao produto entre a raiz de 2 sobre 2 e a raiz de 2, que é 1. Vejam que agora a nossa equação tem o seu lado esquerdo exatamente na forma do seno da soma de dois arcos. O que está aqui do lado esquerdo dessa equação é exatamente a expressão para o seno de x mais π sobre 4, porque eu tenho o seno e o cosseno de x multiplicados pelo cosseno e pelo seno de π sobre 4. Compare esse lado esquerdo dessa equação com a nossa identidade que está aqui ao lado do seno da soma. Isso significa que esse lado esquerdo da equação eu posso reescrever como um seno da soma entre x e π sobre 4. Ficamos então com o seno de x mais π sobre 4 igual a 1,
que coincide com o seno do ângulo π sobre 2. E agora nós caímos em uma equação trigonométrica fundamental. Seno de x mais π sobre 4 igual ao seno do ângulo π sobre 2. Quais são as soluções para essa equação? Nós já estudamos. Ou esse ângulo é igual a π sobre 2 mais 2kπ, que é quando os ângulos têm a mesma representação no círculo trigonométrico, ou então esse ângulo é da forma π menos π sobre 2 mais 2kπ. Ou seja, eu estou aplicando as soluções das equações trigonométricas já conhecidas, supondo que aqui o nosso ponto A, o nosso arco A, que está naquelas equações trigonométricas fundamentais, seja o ângulo de π sobre 2 radianos. As nossas soluções seriam x mais π sobre 4 igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou x mais π sobre 4 igual a π menos o ângulo π sobre 2 mais 2kπ. Essas sentenças elas nos levam às seguintes. Isolando o x na primeira sentença, nós obtemos x igual a π sobre 2 menos π sobre 4 mais 2kπ. Isolando o x na segunda sentença, nós obtemos x igual a π sobre 2 menos π sobre 4 também, mais 2kπ. Vejam que π menos π sobre 2 é π sobre 2, então quando eu passo π sobre 4 para o lado direito, fica π sobre 2 menos π sobre 4 mais 2kπ, ou seja, caímos nas mesmas sentenças. Isso significa que aqui nós só temos um conjunto de soluções para essa equação, que seria x igual a π sobre 4, que é π sobre 2 menos π sobre 4, mais 2kπ. Aqui estão todas as possíveis soluções para a equação seno x mais cosseno de x igual a raiz de 2. Um outro exemplo. A equação tangente de 7x igual a tangente de 3x. O que é que nós podemos fazer aqui? Se a gente passa a tangente de 3x para o lado esquerdo dessa equação, ficamos com a tangente de 7x menos a tangente de 3x igual a zero. E aí nós vamos lembrar onde que nós já vimos uma diferença entre valores de tangente. Na tangente da diferença entre dois ângulos, nessa formulazinha aqui. Lembra que a tangente da diferença entre A e B é a tangente de A menos a tangente de B, dividido por 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. Mas qual a diferença dessa expressão que está aqui na tangente de A menos B e a expressão que está na nossa equação? Na nossa equação, nós não temos o fator 1 mais tangente A vezes tangente B aqui dividindo. Porém, como a gente tem o lado direito igual a zero, eu posso dividir os dois lados por 1 mais tangente de 7x vezes a tangente de 3x. E assim o lado direito se mantém igual a zero, e assim o lado esquerdo nós podemos reescrever com a tangente de 7x menos 3x. Ficamos então com a equação tangente de 7x menos 3x igual a zero, ou seja, tangente de 4x igual a tangente de zero. Eu substituí aqui o zero pela tangente de zero, por quê? Porque agora caímos em uma equação trigonométrica fundamental. Tangente de 4x igual a tangente de zero. Quais são as soluções para essa equação trigonométrica fundamental? 4x igual a zero mais kπ. Aqui o zero seria o nosso ângulo A. Então 4x vai ser igual a esse ângulo mais kπ. Ou seja, isolando o x, x é da forma kπ sobre 4, onde k pertence aos inteiros. K vezes π sobre 4. São os múltiplos inteiros de π sobre 4. Ok, pessoal? Então, encerramos a nossa videoaula aqui. Bom trabalho a todos e até a próxima.